Agora com a psicóloga especialista em recursos humanos, Márcia Lins. Bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia a todos que estão nos escutando nesse momento. Como se identifica um líder? Bem, é interessante quando a gente fala de líder, como se o líder não fosse um ser humano, mas é um ser humano como outro qualquer. Só que ele tem que ter a questão de influenciar pessoas. E para influenciar pessoas, a gente sabe que, primeiro, você tem que entender de pessoas, tem que dominar a arte de se relacionar, você tem que também entender de comunicar bem, né? A comunicação é uma excelente ferramenta e, antes de mais nada, estabelecer relações de confiança. Esses são os pontos principais, porque como é que você vai influenciar alguém se as pessoas não confiam em você? E como transformar esses chefes em servidores? O chefe aí, para ser um líder, ele primeiro vai ter que fazer uma grande reflexão, né? Se ele quer realmente ser líder, porque o chefe é aquele que manda, que dita normas, ele não está aberto a escutar, a trabalhar em equipe, ele manda e as pessoas obedecem. O líder, o servidor, o que vai influenciar, não. Ele está ali para justamente articular, ele é um grande articulador de resultados dentro da empresa. Esse é o papel e a diferença, né, entre um chefe e um líder, né? O Carlos Fernando, ele que mandou a sugestão desse tema, como desenvolver a liderança, pergunta qual é a melhor maneira de liderar um grupo incompleto de integrantes, onde a sobrecarga de trabalho afeta a motivação. Bem, a gente sabe que o país está passando por um momento de crise muito grande, está tendo grandes reestruturações, né? E nessa reestruturação você tem que sentar com sua equipe e tentar reavaliar todos os processos e procedimentos. Verificar o que deve ser feito, como deve ser feito e, a partir daí, fazer alguns reajustes, né? Tentar utilizar mais a tecnologia, né, como recurso que possa auxiliar, tirar alguns tipos de procedimentos que estejam engessando todo um processo e conversar com sua equipe, né? Eu acho que esse é o primeiro momento, conversar, conscientizar ela e tentar trazer ela para o momento atual, que todo mundo vai ter que se doar um pouco mais para a sobrevivência da empresa e da própria sobrevivência, né? Quando a gente fala em desenvolver liderança, se pressupõe que essa característica já exista em alguns indivíduos, pelo menos. Isso pode mesmo ser melhor desenvolvido? Existem técnicas, o como fazer? Existe a questão assim, muita gente fala assim, é adquirido ou é inato, né? Existe dois autores, o Eugênio Muzek, e o Mário Cortella, eles falam no livro dele de Liderança em Foco que pode ser desenvolvido, né? Primeiro basta a pessoa querer, o querer e buscar, né, vamos dizer assim, essas ferramentas. O primeiro é fazer uma autoanálise, verificar seus pontos fortes, pontos de aperfeiçoamento e, a partir daí, trabalhar. Como eu falei, entender de pessoas é indispensável. Você vai ter que trabalhar, entender pessoas, trabalhar a comunicação, como me relacionar cada vez melhor com os meus colegas, saber desenvolver uma equipe. Então, esses são os pontos. E uma pergunta que chega do Leandro Silva: como o gestor deve agir frente aos conflitos que acontecem no grupo de trabalho? Conflitos a gente nunca deve esconder, né? Muita gente pensa que fazer de conta que não está acontecendo ou botar debaixo do tapete resolve. Não, conflitos foram feitos para serem trabalhados, né? E, às vezes, diante de um conflito surgem novas oportunidades dentro da empresa. Então, o gestor ele tem que ter maturidade suficiente, inteligência emocional suficiente para justamente trabalhar as pessoas que possam estar conflituando, né, dentro do ambiente de trabalho e lembrar todo mundo qual é o foco e o objetivo que estamos ali dentro daquele local, né? Então, esse é o ponto. Trabalhar as pessoas dentro, por que nós estamos aqui, né? E minimizar os conflitos da melhor forma possível. Não omitir ou fazer de conta que não está existindo, né? Isso aí nunca. É sentar e conversar de forma madura. Até porque a gente sempre ouve que uma equipe é o reflexo do seu líder ou mesmo do seu chefe, seja o que essa equipe tiver, não é? Exato. Ele é um exemplo, né? E um exemplo a ser seguido, né? Então, se ele quer uma boa equipe,
ele tem que dar bons exemplos, começando por ele, porque aí as pessoas têm uma tendência natural de seguir e acompanhar. Se ele não gosta de comportamentos inadequados, ele vai demonstrar nas atitudes dele e a equipe dele vai se moldando a esse tipo de comportamento. Agora, quando o líder ou o chefe deve procurar um psicólogo ou uma psicóloga? Bem, se ele perceber que está realmente, né? Eu digo assim, procurar um psicólogo não é quando eu tenho um problema, né? É quando eu quero trabalhar questões de ansiedades, né? Algumas questões que estejam, vamos dizer assim, interferindo no meu dia a dia ou no meu ambiente de trabalho. Então, conversar com um profissional de comportamento é importante, né? Outra questão também que é colocada é o comprometimento da equipe. Como conseguir esse comprometimento da equipe? Bem, antes de mais nada, o líder tem que estar comprometido, né? Tem que começar, ele sempre é o exemplo, ele tem que estar comprometido, deixar claro para cada um qual é o seu papel, né? Às vezes você joga os funcionários dentro de um setor e não deixa clareza, não explica o que você quer dele. O que a soma de cada um daqueles integrantes da equipe vai gerar dentro da empresa. Então, quando você não explica as coisas para o seu trabalhador, para o seu colaborador, como é que ele vai saber aonde você quer chegar? Então, como é que você vai gerar comprometimento se cada um não sabe o que está fazendo ali e por que está ali? Então, deixar claras as atividades. Esse é o ponto. Muito obrigado, então, pela sua presença aqui no quadro Chame o Psique. Tá certo. Muito obrigada a todos também. E o quadro Chame